Boa noite a todos. Meu nome é Messias Eduardo, sou empreendedor e também fundador da Neo Futuro. E para começar a nossa conversa e falar um pouco da minha empresa, eu quero buscar um pouco da minha trajetória e falar como eu cheguei aqui. Essa história começa em Contagem, na Grande BH, num bairro extremamente violento, onde eu cresci, fui criado ali. Na minha infância e adolescência, eu não tinha muita motivação para estudar e nem tampouco conseguia enxergar uma perspectiva diferente para o meu futuro. Meus amigos de infância, no mesmo contexto que eu, também passavam pelo mesmo problema. Fato é que muitos deles se desviaram por caminhos infelizes e eu, por muito pouco, fui para o mesmo caminho. A virada na minha vida aconteceu quando, aos 16 anos, eu conheci uma ONG chamada Casa de Apoio, e lá eu comecei a trabalhar como office boy. Permaneci lá por 5 anos, até assumir a função de coordenador financeiro, e a maior oportunidade que eu tive nessa ONG foi perceber o potencial transformador que a educação tem na vida de uma criança e um adolescente em situação de vulnerabilidade social. Lá eu comecei a me perguntar o que poderia ter sido diferente na minha infância e adolescência se eu e meus amigos tivéssemos motivação para estudar. O que poderia ter sido diferente se nós enxergássemos, através da educação, uma perspectiva diferente para o nosso futuro. E sempre eu me perguntar isso, sempre eu me questionar, eu sempre lembrei que eu tive bons professores. Professores que me fizeram acreditar que era possível construir um caminho diferente através da educação. Então, com essa percepção, eu pude entender que o professor ele era o grande diferenciador de duas realidades. Era ele que despertava o interesse do aluno em querer estudar e, através disso, proporcionar novas oportunidades para esses alunos. Depois de sair da Casa de Apoio, me afastar e trabalhar no mercado privado, trabalhar em varejo, em bancos, eu continuei com a pulga atrás da orelha. O que eu poderia fazer para mudar a realidade em que eu cresci e meus amigos cresceram, para que todos pudessem ter educação de qualidade? O que eu poderia fazer? Na mesma época, eu comecei a estudar economia e percebi que o resultado da educação brasileira era ainda pior. Me deparei com alguns dados que mostravam que a maioria dos nossos professores não tem uma boa parte dos professores não tem a formação básica para exercer a função. E mesmo aqueles que têm a formação inicial, a formação é com foco excessivo na teoria e não na prática do professor, que é o que ele precisa para a sala de aula diariamente. Quando fomos observar o corpo gerencial da escola, a coordenação pedagógica também não recebe formação adequada e quase metade dessa coordenação desconhece o principal indicador de qualidade das escolas. A direção da escola, por sua vez, também não tem a formação adequada e a maioria dos nossos diretores são professores que assumem a função sem serem preparados adequadamente para isso. A combinação desses resultados, nós já sabemos, nós temos avaliações muito ruins nos indicadores internacionais de educação. Diante desses números, já não foi mais possível conter a vontade de mudar a educação e tentar transformar não só a realidade daqueles jovens ali, daquele lugar onde eu cresci, mas também de milhares e milhões de estudantes que estão no Brasil, dentro das escolas públicas. Em 2009, juntamente com um amigo de faculdade, nós fundamos a Neo Futuro, com o objetivo de oferecer uma formação que fosse completa para o professor, com a metodologia exclusiva e diferenciada e com foco na prática dele, que é o que ele precisa para fazer, para dar uma boa aula. Desde então, nós já atendemos aproximadamente 40 escolas da Grande BH, foram 1.300 professores treinados por nós e aproximadamente 25 mil alunos impactados. Com essa experiência, hoje nós temos uma solução completa para oferecer para as escolas. Nós temos uma formação que vai desde um diagnóstico escolar, onde nós conseguimos identificar quais são os principais gaps dos profissionais e dificuldades da escola. Feito isso, nós apoiamos e ajudamos a escola a construir a proposta política pedagógica e a proposta pedagógica, que são duas ferramentas fundamentais para qualquer escola, e depois iniciamos a formação com a direção, a coordenação pedagógica e também os professores. Toda a formação com foco na prática, direcionada para melhorar os resultados educacionais da escola. Hoje, nós estamos trabalhando com 15 escolas da Grande BH, e nosso objetivo é expandir cada vez mais, para garantir que todo aluno tenha um bom professor em sala de aula e assim nós realizarmos nosso grande sonho, que é garantir que todo aluno da rede pública tenha educação de qualidade e aprenda no tempo certo. Agradeço a oportunidade de falar e apresentar para vocês a nossa empresa e desejo uma boa noite. Obrigado.